Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Daros de Castilho, acadêmico do curso de Agronomia e bolsista PIBIC da UniOeste, Fundação Araucária. Hoje vou apresentar meu projeto intitulado Como Efeito de Mecanismo Limpa-Suco da Semeadora sobre a distribuição, emergência e desenvolvimento das plantas de milho. O meu orientador é o professor Dr. Emerson Fei. O sistema plantio direto ele contribuiu de uma maneira significativa para a obtenção de maiores produtividades no Brasil. Essa técnica é um cultivo conservacionista em que a semeadura ela é efetuada sem as etapas do preparo convencional, que é a aração e a gradagem. Nessa técnica, o preparo do solo ela se limita-se ao suco de semeadura, procedendo à semeadura e à adubação, eventualmente e aplicação de herbicidas. Conforme constatado por Braida et al. 2006, o plantio direto na palha ele tem importante também parte importante da redução da compactação, que é gerada pelo tráfego das máquinas na lavoura. Dados obtidos nos ensaios, a palhada dissipa 30% da energia de compactação, onde o bom funcionamento das semeadoras em condições distintas ela é fundamental para a obtenção da população de plantas recomendadas, a uniformidade de desenvolvimento e a boa emergência da cultura implantada. Essas semeadoras elas devem ser capazes de cortar a palha, romper a resistência do solo e alojar as sementes em condições ideais. Conforme relatado por Korneck et al. 2009, essas grandes quantidades de resíduos da cultura elas podem criar o manejo das práticas na lavoura. As culturas de cobertura elas devem ser manejadas adequadamente, assim você vai evitar os problemas de semeadura. Como relatado, as falhas em linhas de semeadura da cultura comercial elas podem ocorrer, impactando negativamente na emergência e no rendimento da cultura. Outro grande problema é o acúmulo de resíduos da cultura de cobertura ou as restevas da cultura anterior no suco de semeadura. Podem resultar em paradas frequentes para a limpeza da semeadora, aumentando também o tempo necessário para o plantio da cultura comercial. Esses mecanismos limpadores de suco, eles desempenham a função de remoção de palha sobre a linha de semeadura. Essa função é executada por dois discos dentados, conforme presentes na imagem, e inclinação em direção ao centro do suco. Existem inúmeros tipos de configurações desses mecanismos, que eles são comercializados, mas a maior parte dos produtos disponíveis segue o conceito de dois discos sólidos com os dentes, dispostos de maneira padronizada e ao longo do perímetro. O objetivo desse trabalho foi avaliar a interferência na utilização de mecanismos de remoção de palha do suco de semeadura em diferentes regulagens sobre a emergência, distribuição de plantas e desenvolvimento da cultura do milho. O experimento ele foi conduzido no Núcleo Experimental de Engenharia Agrícola, pertencente ao Oeste, e é localizado no município de Cascavel. O delineamento foi em blocos casualizados, com arranjo fatorial 2x4, onde os tratamentos são compostos pelas velocidades 5 e 7 km por hora e a configuração do mecanismo limpador de suco ausente, mais 3 regulares de pressão mínima, média e máxima. A área de cada parcela totalizou 36 metros quadrados, com as dimensões de 3 metros de largura por 12 metros de comprimento. Para as avaliações, a área útil da parcela foi de 10 metros quadrados, 4 linhas centrais com 5 metros de comprimento. Para a implantação do experimento foi utilizado um trator da marca John Deere, modelo 7515, e a semeadora adubadora de plantio direto da marca Roche, ambos disponíveis na universidade. A semeadora modelo Maestro Duos de 6 linhas foi desenvolvida com o intuito de cultivar parcelas experimentais, com espaçamento entre linhas de 50 centímetros e 6 linhas de largura, dando aí 3 metros de largura. Conta com dosador elétrico e pneumático de sementes, permitindo a variabilidade na dosagem de semente e a precisão na distribuição da mesma. O sistema dosador de adubo central com distribuição das linhas por pressão positiva. As linhas são equipadas com o mecanismo limpador de suco, permitindo o
o amplo leque de regulagens, sendo que foram utilizadas as configurações 0, que é sem o limpa-suco, a 1, limpa-suco com menor pressão, 2, média pressão e 3, máxima pressão. As avaliações realizadas foram a determinação da profundidade de sulco de semeadura através da escavação manual da área que foi avaliada até encontrar a resistência do solo. Após isso, a profundidade foi medida com uma régua, utilizando como ponto de referência o nível do solo. Ainda nas avaliações de plantabilidade, foi avaliada a profundidade de deposição de sementes, onde foi avaliada através da medição de comprimento do mesocótico das plantas, tomada rente à superfície do terreno, até a extremidade inferior. Para a profundidade de sulco em relação à superfície do solo, foram utilizadas réguas graduadas em centímetros e a avaliação do índice de velocidade de emergência, que é o IVE, o qual seguiu a metodologia utilizada por Prado et al. 2001. As medições foram realizadas a partir da primeira planta emergida, 4 dias após a semeadura, contabilizando o número de plantas emergidas uma vez ao dia, até que o número de plantas emergidas se tornou constante, indicando a máxima emergência, que foi 7 dias após a semeadura, totalizando 4 dias de contagem. Os resultados obtidos na variável Índice de Velocidade de Emergência, o IVE, indicam que a presença de sistema limpa-suco afetou positivamente os índices na comparação com a regulagem 1, onde o valor maior significa que as plântulas emergiram mais rapidamente. Ao analisarmos o fator regulagem, podemos concluir que a regulagem do mecanismo influenciou no IVE, já as que não houve diferenças significativas na profundidade do sulco e na profundidade de semeadura. A profundidade de semeadura foi alterada em função do fator velocidade, ocorrendo a diminuição da mesma, na maior velocidade. Numericamente, pode-se observar que não tem um certo efeito do mecanismo limpa-suco sobre a profundidade de deposição de sementes, devendo este ser um aspecto que pode ser mais observado em trabalhos futuros. Bom, contudo, podemos concluir que o uso do mecanismo limpa-trilho obteve resultados positivos no índice de velocidade de emergência de plantas de milho ao utilizar a regulagem menos agressiva, que é a 1 baixa pressão. Como ilustrado nessas imagens, a linha do lado direito é a com maior pressão do mecanismo. Notamos a diferença na mudança da estrutura física do solo. É necessário a realização de mais estudos, principalmente no uso do mecanismo limpa-trilho em diferentes tipos de palhada presentes nesse solo que vai ser testado. Agradeço ao Laboratório de Mecanização Agrícola, o LAMA, de Marechal Cândido Rondon, e o LAMA de Cascavel, pelo apoio de todos os integrantes, ao Núcleo Experimental de Engenharia Agrícola, NEA, pelo local e todo o suporte de maquinários e os ajudantes também do grupo, ao meu orientador, professor Dr. Emerson Fei, por todos os conhecimentos repassados, e também à UniOeste e à Fundação Araucária pela concessão da Bolsa de Estudos. A todos, meu muito obrigado.